Livro Como Ser Dirigido pelo Espírito de Deus, de Kenneth Hagin. Apêndice 1. Este apêndice foi editado de uma transcrição da mensagem dada em 18 de fevereiro de 2001 pelo irmão Hagin, durante o seminário de inverno do Ministério Kenneth Hagin. Características de uma vida cheia do Espírito. E não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Efésios 5, do 18 ao 21. Escrevendo à igreja em Efésios, Paulo encorajou os crentes a serem cheios do Espírito. Se vamos ser guiados por ele, precisamos estar cheios com o Espírito. Mas muitos cristãos têm sido confundidos sobre o que significa ser cheio do Espírito. Essa confusão vem de um entendimento equivocado do que a Bíblia diz acerca dos cristãos em Éfeso. Atos 19 nos diz que os crentes na igreja de Éfeso já tinham sido cheios do Espírito. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. E, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Atos 19, do 1 ao 2 e 6. Se os crentes em Éfeso já tinham sido cheios do Espírito, por que Paulo os encorajaria a serem cheios do Espírito no 5º capítulo de Efésios? A resposta repousa na palavra grega para cheios. Estudiosos em grego nos dizem que a palavra traduzida por cheios em Efésios 5 significa uma ação contínua. Então Paulo estava dizendo aos crentes em Éfeso: continue sendo cheios do Espírito. Há um enchimento inicial com o Espírito Santo. É isso que nós chamamos de batismo no Espírito Santo. E temos um exemplo desse batismo em Atos 19. No entanto, há muitos reenchimentos durante a nossa vida. Ser cheio do Espírito não é simplesmente um único evento com início e fim. É uma experiência contínua para toda a vida. Perceba que a primeira parte de Efésios 5,18 diz: e não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução. Bem, pessoas que se embriagam não param no primeiro gole de vinho, não é? Não, elas continuam bebendo. Da mesma forma, para se encher do Espírito, você tem de continuar bebendo, continuar extraindo do Espírito Santo. Como você extrai do Espírito Santo? Fazendo aquilo que a palavra diz sobre se encher do Espírito. Você mantém as características de uma vida cheia do Espírito. Primeira característica: uma canção em seu coração. Uma característica de uma vida cheia do Espírito é que você terá uma canção em seu coração. Vamos olhar novamente para um versículo do capítulo 5 de Efésios. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Efésios 5,19. Se você é cheio do Espírito, isso será reconhecível, as pessoas vão perceber. Você também vai saber porque terá uma canção em seu coração. O que significa ter uma canção no coração? Significa que você vai ter alegria. A Bíblia diz: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Romanos 14,17. Se você está cheio de alegria, isso vai aparecer em seu rosto. Você pode até dançar, rir ou cantar. Algumas vezes, quando você está cheio de alegria, você nem pode conter o sorriso, até mesmo quando está sozinho. Então, ser cheio do Espírito significa que você terá alegria e uma canção em seu coração. Não estou falando de uma canção que você pegou em um hinário. As canções que cantamos na igreja são boas e nós devemos cantá-las, mas eles não tinham nenhum hinário na época do apóstolo Paulo. Eles nem tinham máquinas de impressão naquele tempo. Paulo está falando sobre salmos e hinos e cânticos espirituais. Ele está falando sobre algo que o Espírito Santo lhe dá. Essas canções vêm do seu coração no impulso do momento. Elas nos são dadas pelo Espírito para nos ajudar. Venho percebendo que nos momentos mais difíceis da minha vida eu me pego falando em salmos e cânticos espirituais.
Nos momentos mais complicados, tenho falado quase que a noite inteira em salmos. De fato, certa vez falei em salmos a noite inteira. Não dormi um momento sequer naquela noite. Em tempos difíceis, o Espírito Santo me inspira. Ele me dá salmos para me ajudar. Você se lembra do que Jesus falou para os seus discípulos? Não vos deixarei órfãos. Vê João 14,18. Ele pediu ao Pai que enviasse outro Consolador, o Espírito Santo. A Bíblia amplificada traduz a palavra Consolador como conselheiro, ajudador, intercessor, advogado, fortalecedor e companheiro. João 14,16. O Espírito Santo é nosso companheiro. Ele está de prontidão para nos ajudar nos momentos difíceis da vida. Os salmos que ele me deu me ajudaram. Eles foram um conforto para mim. Agora, veja o que Paulo escreveu para a igreja em Colossos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Colossenses 3,16. Em Efésios 5,9, Paulo escreveu que devemos falar entre vós. Nesse versículo, ele está falando sobre algo que você faz na sua vida de oração. Mas aqui em Colossenses, Paulo diz que nós podemos ser instruídos e aconselhados mutuamente. Em outras palavras, falar uns aos outros. Isso significa que podemos falar em salmos, hinos e cânticos espirituais a todo tempo. Podemos fazer isso quando estivermos orando sozinho, em companhia de outra pessoa, ou fazê-lo em uma assembleia pública. No entanto, perceba o critério que Deus quer que atinjamos antes de falar. Primeiro, a palavra de Cristo deve habitar ricamente em nós, em toda sabedoria. Algumas vezes a palavra de Cristo habita nas pessoas, mas não em sabedoria. Paulo o admoesta a se certificar de que a palavra habite em você em sabedoria. Por exemplo, alguns anos atrás, por volta de 1939, conheci dois jovens de 16 e 17 anos que nasceram de novo e depois foram cheios com o Espírito Santo. Certo dia, esses dois rapazes foram caçar coelhos. Eles tinham um rifle calibre 22. Enquanto voltavam para casa, passaram por uma ferrovia até que correram em direção a um rapaz. Então eles pararam porque queriam testemunhar para ele. Eles disseram ao rapaz: "Você está pronto para morrer?" Bem, quando esse rapaz os ouviu e viu que eles tinham um rifle 22 nas mãos, ele saiu correndo. Depois eles me disseram: "Nós não íamos matá-lo, nós íamos falar sobre Jesus. Nós queríamos saber se ele estava pronto para ir para o céu." Esses rapazes tinham a palavra de Deus neles, mas não estavam usando de sabedoria. Então, o plano deles falhou. É por isso que a palavra de Deus precisa habitar ricamente em nós, com toda a sabedoria. O propósito dos salmos, hinos e cânticos espirituais. Perceba que Colossenses 3,16 continua com: instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. Como instruímos e aconselhamos os outros? O restante do versículo nos diz que fazemos com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em nosso coração. Paulo quer dizer que esses salmos ensinariam e encorajariam os crentes. Se os cristãos de Colossos estiverem passando por provações, os salmos que eles receberam do Espírito Santo os ensinaria e encorajaria naquilo que estavam enfrentando. Esse benefício não era algo que pertencia somente a eles. Isso pertence a qualquer crente. Paulo não estava escrevendo apenas para uma ou duas naquelas igrejas. Ele estava escrevendo para a igreja inteira, tanto em Éfeso quanto em Colossos. Ele estava escrevendo para o grupo inteiro. E se Paulo estava escrevendo para o grupo, ele estava escrevendo para nós. Esse benefício pertence a cada um de nós. Agora, no Antigo Testamento, ninguém tinha o Espírito Santo, exceto o profeta, o sumo sacerdote e o rei. Cada um desses indivíduos era ungido pelo Espírito Santo para desempenhar seu ofício em específico. Davi era tanto o rei como o profeta, e muitos dos salmos que ele escreveu foram dados pelo Espírito Santo para ajudá-lo a superar alguma prova de forma bem-sucedida. Nos momentos difíceis de Davi, o Espírito Santo lhe deu um salmo para encorajá-lo e ensiná-lo. Falando em salmos pela fé. Precisamos ter fé para dar um passo nessa área e falar em salmos dados pelo Espírito Santo. É necessário ter fé para possuir qualquer coisa que pertença a nós, e certamente essa bênção nos pertence. Falar em salmos, hinos e cânticos espirituais
é um sinal de se estar abençoado e cheio do Espírito. Salmos vêm pelo Espírito Santo da mesma forma que a interpretação vem para uma expressão em línguas. Quando alguém fala em outras línguas, se você vai interpretar, o Espírito Santo irá ungí-lo para interpretar. Mas você não recebe a mensagem inteira antes de começar a interpretar. Geralmente recebe somente as primeiras palavras. O restante da interpretação vem enquanto você fala o que já recebeu. Você tem de começar pela fé, confiando que o Espírito Santo vai dar a você o restante da interpretação. O mesmo acontece com os salmos. Algumas vezes recebo apenas uma única palavra, outras vezes duas, e talvez mais tarde um versículo. Depois continuo apenas falando pela fé. Eis um salmo que o Senhor me deu, cujo título é Vitória. A vitória não está em lugares. A vitória não está em coisas. A vitória está nele, no eterno, pois veio do Pai, há muito. Um campeão para este mundo, dado pelo amor do Pai, que enfrentou o inimigo em um grande combate e ressurgiu vitorioso sobre a morte, o inferno e o sepulcro. E ele colocou o inimigo para correr. Então, a vitória hoje é nossa. Esses salmos fluíram do meu espírito. Aqui está outro salmo que o Senhor me deu. Andar. Andar na luz é andar na palavra, pois o conhecimento da sua palavra traz luz. E eu não estou nas trevas, mas na luz. Aqueles no mundo estão em trevas, as trevas os circundam, as trevas os dirigem, e o inimigo das trevas os oprime. Mas eu estou na luz, e a luz de Deus brilha sobre o meu caminho. Ha, 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 ha. Estou cheio de louvor, estou cheio de alegria, pois o Senhor é a minha luz. Sim, Ele é a minha salvação. Ele colocou o inimigo para correr. A batalha não é sua, a batalha não é minha, mas a vitória pertence a você e a mim. Você consegue perceber como esses salmos encorajariam uma pessoa em tempos difíceis, não consegue? Glória a Deus! É por isso que falamos em salmos, hinos e cânticos espirituais.